disse nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu. E ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, irmãos e irmãs, vamos refletir o que diz essas leituras, essa palavra, a cada um de nós. Sobretudo, eu quero colocar aqui a segunda leitura, que é essa carta de São Paulo à comunidade dos Coríntios. Pregar o Evangelho para mim não é motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Isso é o que devia dizer todos nós, inclusive você. Pregar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas, dizer o que você vive aqui, nos poucos momentos em que você está aqui, é uma necessidade, é uma imposição. Você foi batizado, você é católico, cristão, conhece a palavra te faz bem, transformou sua vida, te dá uma nova visão de vida. E por que você não fala disso para as pessoas? Isso é pregar o Evangelho. Não precisa muita coisa, muito conhecimento teológico, muito conhecimento de Bíblia. Basta que você fale do que você sente aqui na casa do Senhor. Basta que você testemunhe o que Ele já realizou na sua vida. Não é o bastante, meu irmão e minha irmã, só você vir aqui, sentar talvez até no mesmo lugar, no mesmo banco. Eu conheço pessoas que fazem isso anos a fio, senta no mesmo lugar na igreja. Participe de todos os sacramentos. Mas o Jesus fica só aqui. Nem na casa dela ela abre a boca para falar do que ela encontra aqui. Talvez a família não seja muito voltada para a igreja, para a religiosidade, e ela não testemunha isso em casa. O Senhor diz aqui na palavra dele: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. Isso é muito pesado.
O mundo não está nem aí. Daqui uma semana, se eu não me engano, começa aí o carnaval, né? E aí, meu Deus, as pessoas não estão nem aí para o sagrado. De quem é a culpa? É nossa. É nossa. Nós estamos nos omitindo. Nós não estamos fazendo igual fez Paulo. Uma das coisas mais lindas que eu estou vendo ultimamente, tem aquele, não sei se é seriado, o que é, The Chosen, não sei se alguém aqui já assistiu, mas que conta algumas passagens da vida de Jesus. E uma das coisas mais lindas que eu vi é quando ele chegou e chamou os apóstolos. Começou por Pedro, por André, chamou Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um grande cobrador de imposto, homem rico, de posses, de posição social muito alta, alto conceito com os romanos, e tinha muito a perder se renunciasse àquela posição. E nesse episódio que passa isso, o Senhor simplesmente chama Mateus, segue-me. Mateus não pegou lá a calculadora que ele tinha na época, foi calcular quanto ele perderia seguindo Jesus. O quanto ele perderia de posição com os romanos, que é quem dominava Israel naquela época. Ele simplesmente largou tudo para lá, perdeu tudo para ganhar Jesus. Assim como fez Paulo. Todos nós conhecemos a história de Paulo. Ele perdeu tudo para ganhar Jesus. Meu irmão e minha irmã, é urgente, a necessidade é premente de você fazer a sua parte. Não é o bastante o que você está fazendo hoje. Você pode e deve fazer muito mais, assim como eu posso e devo fazer muito mais, assim como o nosso pároco pode e deve fazer muito mais. Nós sempre podemos dar um passo a mais na fé. Não se omita. Procure uma brecha, procure uma maneira de fazer isso. Isso vai contar no juízo final. O Senhor vai pedir conta da sua caminhada. Eu temo muito um trecho na palavra que diz o seguinte, eu sou muito ruim de citação, não sei onde é, mas diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Eu tenho muito medo disso. Senhor, eu cheguei, eu preguei, eu falei em teu nome, eu vi curas acontecer em seu nome, eu cantei, eu participei da sua igreja, da igreja que você fundou. Mas foi só isso. Eu podia ter feito muito mais, eu podia fazer muito mais. Não só no sentido da evangelização, mas podia ter evangelizado lá fora com atitudes, com atos concretos, estendendo a mão para os mais necessitados. Não me omitindo de falar de Jesus para as pessoas, sobretudo nessa época de muita perdição. E às vezes a gente se omite dentro da casa da gente, que é o lugar mais difícil que tem para evangelizar. Eu que o diga. Mas nós não podemos nos acomodar. Essa missão é para cada um dos batizados. Não pense que você já está fazendo bastante para a sua salvação. Você tem que fazer muito mais ainda. Olha que maravilha que Paulo diz aqui. Com os fracos eu me fiz fraco, para ganhar os fracos.
Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Eu quero ter parte no Evangelho. Eu quero ter parte nessa caminhada. E eu sei o quanto eu sou pequeno. Deus me conhece, eu me conheço também. Eu sei o quanto eu sou miserável. Mas o Senhor me chamou. O Senhor te chama. Assim como Ele chamou os apóstolos. Ele não mandou uma carta antes pedindo o currículo, com suas competências. Quem era Pedro? Um pescador, ignorante, chucro. Mas é o nosso primeiro Papa. E os outros? Olha os critérios de Deus para escolher. E você é um dos escolhidos para evangelizar nos dias de hoje, sobretudo pelo que estamos passando. E a coisa pode ficar bem pior, se você não fizer a sua parte. A palavra de hoje chama a atenção para isso. No começo da celebração eu falei. Ela vem me cobrar e vem te cobrar também. O que você está fazendo para evangelizar? O teu vizinho, a tua casa, o teu local de trabalho. É até um pouco repetitivo minhas pregações, mas a palavra pede isso. A gente às vezes fica assustado de ver o quanto o clero é pequeno e o quanto é grande a messe. E o Senhor está a chamar operários para a messe. Nós estamos fazendo ouvidos moucos. Estamos nos limitando somente a participar das missas, o que já é uma maravilha, a participar dos sacramentos, às vezes uma atitude de caridade aí fora, mas ficamos somente nisso. E nós podemos e devemos sim dar um passo a mais na nossa fé. Faça uma autocrítica, uma autoanálise de sua caminhada e você vai ver que você pode fazer muito mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.